Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Brendo Souza e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Manual dos Investidores e sejam bem-vindos ao último vídeo do manual em 2023, certo? Então esse é o nosso último vídeo desse ano aqui de 2023 e como um fechamento para coroar esse nosso ano aqui de vídeos, aqui de conteúdo, de produção de conteúdo e conhecimento aqui no manual, hoje nós vamos conversar aí sobre o rendimento, vamos ver aí quanto que renderam no caso aí os principais índices do nosso mercado financeiro, do nosso mundo dos investimentos. Então, dito tudo isso, eu já te peço aqui para você se inscrever aqui no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, ativar o sininho para você sempre ser notificado quando chegar conteúdo novo aqui no manual, e também te peço para você já deixar um like nesse vídeo aqui e fica comigo até o final, que eu tenho certeza que vai ser um conteúdo bem importante e bem interessante para você. Então, vamos lá para o nosso vídeo. Bem, como nós acabamos de comentar, nesse nosso vídeo de hoje, o último vídeo de 2023 aqui do Manual dos Investidores, nós vamos fazer uma espécie de retrospectiva, digamos assim, do rendimento, do quanto que rendeu, qual foi a rentabilidade dos principais índices do nosso mercado financeiro, sejam eles de renda fixa, renda variável e até de investimentos no exterior e de criptomoedas. Então vamos ver quanto que renderam os principais índices, quanto que renderam os principais índices utilizados aí nos investimentos de renda fixa e de renda variável. Bem, para iniciar aqui, nós vamos conversar um pouquinho sobre o rendimento acumulado aí do nosso CDI, um dos principais índices aí da renda fixa, utilizado como forma de rendimento em CDBs, em LCIs, em LCAs, em diversos investimentos da nossa renda fixa. E o rendimento acumulado, a rentabilidade acumulada do nosso CDI ao longo desse ano aí de 2023 ficou na casa aí de 12,74%, certo? Então uma ótima rentabilidade, um bom rendimento para esse nosso CDI. Então esse nosso primeiro índice, um índice bem conhecido no nosso mercado financeiro, mais especificamente de renda fixa, no mercado de renda fixa, no CDI ele ficou aí com seu rendimento em 2023 de cerca de 12,74% nesse ano. E já partindo aqui para um outro índice bem importante, bem relevante, bem conhecido no nosso mercado financeiro, nós temos aqui o nosso índice Ibovespa, um índice aí bem famoso, bem conhecido no mercado de renda variável, no mundo dos investimentos de renda variável, porque o nosso índice Ibovespa é um índice que mede aí o desempenho médio das ações da nossa bolsa de valores. Então, explicando rapidamente para você que não conhece, o nosso índice Ibovespa, ele é composto por uma série de ações. Hoje ele é composto por mais de 80 ações, 80 empresas da nossa bolsa de valores. Dentre elas, nós temos aqui a Petrobras, a Vale do Rio Doce e o Banco Itaú como empresas de maior peso nesse índice Ibovespa. E como a gente comentou, ele é um índice que mede ali o desempenho, ou seja, ali o comportamento das nossas ações ao longo do ano. Então aí você já deve ter visto em algum jornal, como na internet ou na televisão, que o nosso índice Ibovespa, ao longo de um dia ele pode subir, pode cair, e essas subidas e descidas do nosso índice Ibovespa é que refletem o comportamento das nossas ações da nossa bolsa de valores. Então, via de regra, na prática, se o índice Ibovespa, ele, por exemplo, ele sobe, ele vem subindo ao longo do ano, quer dizer que as nossas ações elas vêm performando bem na nossa bolsa de valores e o mercado de renda variável, o mercado de ações, ele tende a subir e tende a apresentar boas rentabilidades para os investidores. E aí, falando um pouquinho sobre o rendimento acumulado, sobre a rentabilidade acumulada do nosso índice Ibovespa ao longo desse ano de 2023, ele ficou aí com rentabilidade acumulada aí de cerca de 24%, ou seja, o nosso índice, o índice Ibovespa, o índice da nossa bolsa de valores, ele teve esse crescimento de cerca de 24%, um crescimento bem expressivo, bem importante para o nosso mercado de ações, para o nosso mercado de renda variável. Então, assim como o CDI, o nosso índice Ibovespa, um índice bem importante aí da nossa bolsa de valores, da nossa renda variável, do nosso mercado de ações, também apresentou um crescimento bem significativo ao longo desse ano, ao longo de 2023. Um outro índice também bem importante da nossa bolsa de valores, também de renda variável, é o índice IFIX, que para você que não conhece, é um índice que, assim como o Ibovespa, ele mede ali o comportamento das ações, o IFIX ele vai medir ali o comportamento, o desempenho dos fundos imobiliários. Então ele também é um índice composto por alguns fundos. O nosso índice IFIX aí, ele é composto por mais de 100 fundos imobiliários e, como a gente comentou, ele vai medir o desempenho, o comportamento dos fundos imobiliários ao longo do tempo. E aí o rendimento acumulado, a rentabilidade acumulada do nosso IFIX, o nosso índice aí que mede o desempenho dos fundos imobiliários, ele ficou com rentabilidade acumulada aí de 13% positivo nesse ano de 2023, então também foi um índice que apresentou um bom rendimento, um bom crescimento ao longo desse ano. Um outro índice bem importante do nosso mercado financeiro, e mais especificamente do mercado de investimento em renda variável, do investimento em ações do exterior, um outro índice bem importante aqui para a gente, para o nosso mundo dos investimentos, nós temos aqui o índice S&P 500, que é exatamente o índice que mede o desempenho da principal bolsa de valores
dos Estados Unidos. E como o nome sugere, o índice S&P 500 ele é composto pelas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então, assim como o nosso índice Bovespa, o índice S&P 500 ele vai medir ali o comportamento das principais ações dos Estados Unidos. E aí, ao longo desse ano de 2023, o índice S&P 500, assim como o nosso índice Bovespa, eles apresentaram um crescimento bem parecido, bem similar. O S&P 500 ele apresentou uma rentabilidade acumulada de cerca de 23% ao longo desse ano. Então, o S&P 500 também foi um índice, também foi um indicador aí que cresceu bastante, que apresentou uma boa rentabilidade ao longo desse ano. E para finalizar, para fechar essa retrospectiva desse ano de 2023, digamos assim, para finalizar com uma criptomoeda, um investimento, um ativo aí também bem conhecido e bem importante do nosso mundo dos investimentos, eu quero destacar aqui o crescimento do Bitcoin ao longo desse ano, ao longo de 2023. O Bitcoin, para você que não conhece, é uma das principais criptomoedas, na minha opinião aí, é a principal criptomoeda do nosso mercado financeiro e ao longo desse ano de 2023, o Bitcoin ele apresentou aí um rendimento acumulado de cerca de 144%, sendo aí um dos principais ativos do nosso mercado financeiro ao longo desse ano. Então aí com todas essas informações, com todo esse apurado, com toda essa retrospectiva dos principais índices aí do nosso mercado financeiro, como o CDI, o índice da renda fixa, o Ibovespa, um dos principais índices aí de renda variável, o Bitcoin, uma das principais criptomoedas do nosso mercado financeiro, você percebe aí que é bem importante buscar principalmente a questão da diversificação da sua carteira de investimentos para você ali buscar boas rentabilidades, boas formas de rentabilidades para o seu patrimônio investido. Então esse aí é, digamos assim, o principal conceito, a principal lição, digamos assim, desse nosso vídeo de hoje, é você buscar ali diversificar bem o seu patrimônio investido, tendo ali renda fixa, renda variável, ações, fundos imobiliários, investimentos no exterior, ter criptomoedas. Então, com essa carteira bem diversificada, você vai ter ali mais segurança e, como você acompanhou, como você notou, você vai ter ali uma maior possibilidade de receber bons rendimentos, boas rentabilidades para o seu patrimônio investido. Então, no mais, esse foi o nosso vídeo de hoje. Esse foi o nosso último vídeo aqui do manual desse ano de 2023, certo? Um vídeo aí com uma espécie de retrospectiva dos principais índices, dos principais investimentos desse nosso ano do nosso mercado financeiro, certo? E como todos os nossos vídeos desse ano, eu espero que você tenha gostado e principalmente compreendido e entendido tudo que nós conversamos ao longo desse vídeo, ao longo desse ano aqui no manual, certo? Eu espero ter contribuído ainda mais para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento do seu conhecimento no mercado financeiro, no mundo dos investimentos, tá bom? E, no mais, eu te peço novamente aqui para você se inscrever aqui no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, ativar o sininho para você sempre ser notificado quando chegar conteúdo novo aqui no manual. Também te peço para você deixar um like nesse vídeo aqui e eu te vejo no próximo vídeo, te vejo em 2024 e valeu!